Seja bem-vindo ao canal Além do Véu TV. Aqui você encontra mensagens e nossas séries especiais que vão te inspirar a viver uma vida muito melhor. Que Deus te abençoe. Tudo bem com vocês, gente? Quem está feliz ainda? É sobre isso que eu quero falar hoje. Quero falar sobre um Deus de promessas. Ele é um Deus de promessas. Diga assim comigo: se Deus prometeu. Não, mais forte: se Deus prometeu, vai transbordar. Você crê nisso? Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Joel 2, de 28 a 32. Eu quero traçar um paralelo de uma promessa em específico que Deus fez para o seu povo, lá em Joel. E durante a ministração de hoje eu quero falar sobre contar um pouco daquilo que Deus fez na nossa vida, como Deus nos trouxe para este lugar, como foi um pouco desse processo. Quero compartilhar com você que talvez nunca ouviu essa história, acho que a maioria não ouviu boa parte dessa história, só alguns pedaços. Hoje eu quero tentar sintetizar isso para você, para que você possa ter noção daquilo que Deus fez com a gente, para você entender o que Deus quer fazer na tua vida. Você crê nisso? Olha o que diz Joel: e depois disso, derramarei do meu espírito sobre todos os povos. Os seus filhos e as suas filhas profetizarão. Os velhos terão sonhos. Os jovens terão. Até sobre os servos e as servas derramarei do meu. Naqueles dias mostrarei maravilhas do céu e na terra: sangue, fogo, aleluias, e nuvem de fumaça. O sol se tornará em trevas e a lua em... antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será, pois conforme prometeu o Senhor, no Monte Sião e em Jerusalém haverá livramento para os sobreviventes, para aqueles a quem o Senhor chamar. Bate no ombro de alguém e fala assim: existe uma promessa. O outro agora fala assim: existe uma promessa. Da esquerda à direita, querido, fala isso. Chacoalha esse irmão. A gente precisa ativar a fé dos nossos irmãos, amém? Quando eu falo isso não é para ser chato, mas é para ativar a fé do irmão. Talvez o irmão, como eu, teve um dia cansativo, de trabalho, o dia todo, a semana não foi fácil, só foi metade da semana, você fala: uau, que semana difícil. Então quando a gente fala assim, chacoalha o irmão para o irmão acordar. Amém, irmão? Acorda, irmão. Existe uma promessa. Existe uma promessa. Números 23, 19 diz: Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. A pergunta nessa noite é: entre o que Deus diz e entre o que o homem diz, com quem que você vai ficar? Essa é a decisão. Aquilo que Deus diz ou aquilo que o homem disse ao teu respeito, ao respeito da sua família, a respeito da sua empresa, dos seus filhos, com quem que você fica? Olha o que diz Hebreus 10, 23, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Deus não é corintiano, querido, mas Ele é fiel. Ele é fiel, meu irmão. Ele é fiel. Sabe, a gente nunca compartilhou isso aqui, mas tudo começou sem a gente nunca ter um dia deslumbrado esse sonho. A gente costuma dizer que Além do Véu Santo André é fruto total do sonho de Deus. Como assim, pastor? Por que isso? Porque eu e a minha esposa, a gente nunca teve uma conversa em casa: e aí, quando a gente vai abrir a nossa igreja? Nunca pensamos em abrir uma igreja filha da Além do Véu, pelo menos no Brasil, nunca. Nosso coração sempre esteve voltado para fora do país, algo assim num lugar feio, tipo... Vocês estão rindo por quê? Tipo Orlando, Miami, ou então um lugar mais feio, Londres, por que não? Os irmãos precisam ser evangelizados em Londres, amém, irmão? Eu brinco, mas é verdade, porque Deus tinha dado uma promessa há muito tempo para nós, ainda antes da gente se conhecer. Você acredita nisso?
A gente está junto há 18 anos, entre namoro, noivado e casamento. E antes de se conhecer, Deus falou comigo, Deus falou com ela. E quando eu conheci a Dani, eu fiz 2 perguntas para ela. Primeiro eu perguntei, você é dizimista? É ou não é? É verdade. Eu falei, meu irmão, onde eu vou amarrar meu burro? Eu preciso amarrar com alguém que é próspero. 2 pobres juntos não vai dar certo. Tem que ser pelo menos 2 pobres, mas que creem em Deus e servem a Deus. E Deus vai prosperar, meu irmão. E eu perguntei isso para ela, ela falou, sou, claro. Eu falei, segundo, se Deus chamasse a gente para missões, para fora do país, você iria? Ela falou, se fosse Londres, então. Mas escute, Deus falou comigo, muito antes de conhecer ela, um dia vocês estarão em Londres pregando a palavra. A hora que ela me deu essa resposta, eu falei, eita, é de Deus, aleluia. Foi uma das confirmações que eu pedi a Deus. E por isso, quando Deus começou a falar com a gente, nesse período, a gente achou que era algo fora e que não era algo aqui. Por que nunca pensamos em abrir uma igreja? Porque meu coração, de fato, estava lá em São Bernardo. Na minha cabeça, eu ficaria até o fim da vida, até a volta de Cristo lá, e sucederia meu pai, alguma coisa assim, aquilo que, de fato, estava no meu coração. Então, durante 20 anos é bastante tempo, não é, gente? Durante 20 anos, eu pude me dedicar àquela igreja local 100% do que eu podia. Todos os meus sonhos ministeriais estavam lá. Todos os meus projetos ministeriais estavam naquela igreja. Nossos projetos estavam ali. Tudo que a gente fazia era pensando na próxima geração, nos nossos filhos, enfim. A nossa história começou cedo lá. Para quem não sabe, com 15 anos de idade, eu com 15 anos, eu tenho uma irmã mais velha, vocês não sabem, a Adriana, ela mora no interior de São Paulo, e ela foi para os Estados Unidos para estudar o inglês, passar um tempo lá, e ela era líder de louvor. Eu tive que assumir o louvor com 15 anos de idade. Olha que doideira. Um menino, 15 anos de idade, era um monte de menino. Era eu, meu primo, um amigo, tudo 15, 14, 16 anos. Você imagina a bagunça que era esse ensaio. Mas foi assim que começou a história da música na igreja nossa. E foi indo, começou não, né? A minha história começou assim, lá na igreja, com música. E foi indo, e as responsabilidades foram crescendo. E todo adolescente dá trabalho, gente. E o Espírito Santo teve muito trabalho comigo, eu confesso. Mas a gente vai amadurecendo. Os tempos foram passando, depois de muitos anos ordenado pastor, e meu sonho estava lá, gente. Eu sonhava com aquela igreja, era a minha vida aquela igreja. Nós trabalhamos além da igreja fora, na empresa, mas sempre meu coração esteve ali na igreja. Um dia estar ali 100%, vivendo do reino de Deus e fazendo e contribuindo, e as coisas acontecendo, a igreja ficando linda cada vez mais, sabe? Depois de tantos anos, conseguimos pintar de preto, aleluia. Foi uma vitória, irmãos. A igreja ficando linda, compramos o LED. Eu sonhava com aquele LED, você não tem noção. Pensa que eu orava a Deus, dá um LED para nós. É muito caro, mas o Senhor pode. Vai ficar tão bonito, vai comunicar tão bem a visão e tal. E Deus deu o LED, irmão. E eu vendo tudo aquilo acontecer e meu coração lá. Mas a nossa história começou a mudar no final do ano de 2017. 2017, recente, né? Deus começou a falar com a gente de uma forma muito clara, absurdamente clara, e as palavras eram: tira o coração de vocês deste lugar. Primeira vez que eu ouvi, eu falei: Satanás, está repreendido. Agora que o lugar está bonito, agora que no trabalho, agora que a igreja está bombando, tá da hora, agora não. Me falasse isso quando estava tudo zoado, já nem tinha trabalho. Glória a Deus, Deus é bom. E é difícil a gente largar aquilo que está bom. Essa que é a verdade. É muito difícil você ver um projeto se realizando, acontecendo, e Deus fala assim: acostuma que não, que você vai, ó. Deus começou a falar com a gente: vou tirar vocês daqui, eu tenho um povo para vocês, eu não sei o quê, pessoas estão clamando por você, eu tenho almas, não sei o que lá, e tarará, e a gente, meu Deus, o que está acontecendo? O que Deus vai fazer? A gente começou a se lembrar das promessas lá de adolescente, que a gente ia para fora, e na nossa cabeça o tempo todo era isso: Deus vai abrir uma porta no exterior, vai alguma missão que a gente vai, não sei se além do véu ou não, mas alguma igreja ou não, ou só vamos pregar e passar um tempo, ou morar, eu não sei. Mas nosso coração humano começou a ficar voltado para isso.
Eu comentei algumas vezes com meu pai, com algumas pessoas, e eles sabiam dessa necessidade, dessa vontade que a gente tinha de ir para fora. Mas não comentamos com ninguém o que Deus estava falando. Deus falou que não era tempo de comentar, era tempo de sigilo, de ficar quieto. E eu me lembro como se fosse hoje, as palavras se repetiam mês a mês. Todo mês, acho que Deus levantava alguém para dizer, olha só, está acabando o tempo de vocês aqui. E nós ficamos em oração, não contamos para ninguém, estamos orando e especulando, amém? Por quê? Um pastor nosso foi morar na Flórida, irmão. Outra confirmação. Vocês lembram da Juliana, a pastora Ju, que a gente até orou por ela aqui, quem estava no começo lembra. Eles estão morando lá já há um ano, e ele me ligava toda semana no WhatsApp, falava, pastorzão, além do véu, Destin, lá em Destin, um lugar lindo. Eu falei, é de Deus isso aí, vamos continuar orando. Falei, Deus tem falado algumas coisas com a gente. E incrível, aí um outro amigo de New Jersey ligou para a gente, falou assim, estou abrindo uma igreja. Eu falei, é mesmo? Só que vai ser para americano. Estou precisando de um pastor de língua portuguesa. E Deus falando que eu ia embora, irmão. Eu falei, rapaz, senti aquele arrepio profético. Eu falei, vai orando aí, PJ. Chama PJ. É Paulo Júnior o nome dele, mas é igual PJ, né? PJ, que é gringo, né? PJ. Acho que vai estar com a gente, acho que é no final do ano. Eu falei, vai orando aí, quem sabe Deus não está nesse negócio, a gente vai parar aí e tal. Aí uns amigos nossos, um pouco antes, mudaram para Londres. Eu falei, Deus tem alguma coisa, falou de Londres, amigos em Londres. Enfim, começamos a fazer algumas conjecturas. E pensar, será? A gente esteve em Londres no ano passado, né? Novembro. Eu falei, agora, Deus vai abrir a porta, agora a gente vai conhecer. Pisei em Londres, eu falei, toda a terra que pisar os seus pés será dado. É aqui que a gente vai ficar, amor, que lugar bonito. Meu Deus do céu, a gente é educada. Só Lorde, gente, só. Aí não aconteceu nada, irmão. Acabei pregando em 2 igrejas de amigos, ninguém convidou para nada, Deus não tocou. Antes de ir embora, até perguntei, pastor Jacques, Deus tocou no seu coração? Nadinho, assim, nada, não tem uma palavrinha. Estou brincando, falei não. Não aconteceu nada, nós voltamos para o Brasil de viagem e nada aconteceu. A última palavra que Deus deu para a gente foi do dia 9 de janeiro desse ano. Tem até gravada essa mensagem tem gravada no YouTube. Eu estava na igreja de um amigo, vocês conhecem bem, o bispo Júlio Vertulo. A gente foi lá para estar com ele num tempo, acho que era uma quarta-feira, se eu não me engano, uma terça, acho que quarta-feira, é o culto dele. E Deus usou a vida do pastor Vitor Hugo, não sei se você conhece ele, mas no meio da mensagem ele para e começa a falar com a gente, está gravado isso aí, e começa a repetir tudo que a gente ouviu o ano inteiro. Começou a repetir. Eu falei, amor, uau. Só que no meio do que ele fala, a gente não assimilou, porque ele falou assim, eu vou levar o nome além do véu, e vou expandir o nome além do véu, mas a gente está tão ligado com o coração fora que a gente não... Sabe quando você não pega mesmo? A gente foi perceber e se lembrar do que ele tinha falado depois que tudo aconteceu. Mas ele falou isso, ok, amém, mas a gente não entendeu, assim, que era além do véu naquele momento, a gente não pegou, ele falou, está gravado, gente. Olha que loucura, como é nosso coração quando está voltado para um outro lado. Olha o cuidado de guardar o coração para aquilo que Deus tem para nós. Preste atenção, quando Deus falar com você, procure não ouvir o que você quer ouvir, mas busque ouvir o que Deus está te dizendo. E mais uma semana passou, a gente foi na casa de um amigo, o pastor Rodrigo Soeiro, e na casa dele, depois de comer uma pizza, eu contando, feliz, a gente está abrindo o 3º culto em São Bernardo e tal, e não sei o quê. Ele colocou a mão na cabeça, assim, ficou me olhando, falou, você não vai ficar triste comigo, não? Eu falei, não, pode falar, vai, fala. Estou falando que é de Deus, não, o jeito dele, né? Mas por que, em vez de abrir um 3º culto, você não abre uma igreja em Santo André? Eu falei, igreja? Eu falei, não, irmão, é culto, São Bernardo, 3º culto. Alguém estava nessa época, lembra do 3º culto, que a gente chegou até a falar na igreja, irmão, ia começar. No mesmo dia, meu irmão me liga e fala assim, eu quero falar com você, tive uma ideia, tal, não sei o quê. Aí à noite o Soeiro falou isso, ele não falou o que era. Aí, quando a gente sentou para conversar, eu, meu irmão e meu pai, numa quarta-feira, após essa conversa com o Soeiro, na segunda, na quarta sentamos.
A hora que a gente acaba de almoçar, meu irmão vira e fala assim, eu conversei com o pai, tivemos uma conversa, e a gente acha melhor, não sabe a tua opinião, mas nós achamos melhor, em vez de abrir um culto, a gente abrir uma igreja. Eu falei, que legal, em São Caetano, falei para ele. Meu irmão mora em São Caetano, né? Não, Santo André, você. Falei, eu não, meu. Não quero abrir igreja. Aí, falei, mas como que ia ser esse negócio? Se caso aceitasse. Aí isso aqui é para quem crê, obviamente, né? Ele começou a repetir tudo que o Soeiro tinha falado na segunda-feira. Ponto e vírgula. Eu não estou falando de conceito, estou falando de frases inteiras. Começou a repetir, parece que o tempo parou assim, eu falei, o que está acontecendo, Jesus? Déjà vu, sei lá o nome disso. E eu comecei a entender, assim, que em fração de segundo eu entendi o que Deus estava fazendo. Tudo que Deus falou durante 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, se resumiu naquela conversa, tudo fez sentido. E uma convicção absurda que eu nunca tive na minha vida tomou conta. A hora que ele acabou de falar, ele falou, e aí? Meu pai, e aí? Topa? Eu falei, topo. Eles assustaram. Porque eu não sou assim, irmão, de topo de primeiro. Eu vou pensar, respeito, vou orar, né? E topo. Vai falar com a Dani? Eu falei, não, ela topa também. Aí eles, como assim? Tem que compartilhar com a mulher, meu pai, né, e tal. Eu falei, não. Aí eu comecei, vem cá, deixa eu contar para vocês, então. Aí comecei a contar para eles o que estava acontecendo há 1 ano e meio. Aí eles ficaram assustados. Deus está nesse negócio, então vamos. E aí começou a história. Na sexta-feira, nós estávamos olhando este lugar, lembramos deste lugar. Meu pai pegou o telefone, ligou para cá, para o dono. No sábado estava eu, Beto, aqui, negociando, eu, meu pai, o Beto, o Wagner também estava, nós 4. Em 20 minutos de conversa, acho que foi, não mais isso, olhamos o lugar, seu Hussein deu um valor, que era 40 mil, a gente negociou, 30 mil, fechamos em 30 mil aluguel. Eu olhei para meu pai e falei, 30 mil? Falei, não, é muito dinheiro. Eu por trás dele assim, falei, meu pai, não, deixa eu passar. E ficou em 30 mil, irmão, estão pagando 30 mil desde então. Aí deu um mês, deu um mês, não, 2 de carência, né? Queria danado, seu Hussein, não, deu 2 meses de carência, seu Hussein. Uma benção, seu Hussein. Mas ele é o quê? Ele é libanês, né? Irmão, imagina negociar com um libanês. É forte, irmão. Mas negociamos, deu certo. Em 6 dias nasceu uma igreja que não existia no nosso coração. E eu ouvi uma frase esses dias, eu quero que você guarde seu coração. Demora muito tempo para que Deus faça as coisas muito rápido. Demora muito tempo para que Deus faça as coisas muito rápido. Sabe, uma certeza eu tinha no meu coração, uma convicção. Se Deus falou, vai transbordar. E nós se jogamos naquilo que Deus tinha. Deus falou, faz uma lista, coloca as pessoas que vocês querem levar e tal. E começamos a escrever, e eu sei que conversamos com todo mundo, e a gente chegava a falar para as pessoas, então, tem um projeto assim, eu topo. Não, mas eu não falei ainda, não, eu topo. O Kleber, eu lembro do Kleber, o Kleber está aqui. Eu cheguei, Kleber, vem cá, cara, tem um projeto assim, queria você junto comigo e tal. Ele falou, eu topo. Eu falei, não, mas você não vai falar com a sua mãe? Ele falou, não, eu topo. Você lembra disso, não? E essa foi a reação das pessoas. Eu falei, gente, está acontecendo. Deus falou com todo mundo antes aí, não falou comigo. E me avisou, né? Eu falei, gente, todo mundo que a gente chamou o projeto se jogou de cabeça no projeto. E sabe, tudo isso que a gente está vivendo nesses 6 meses de igreja, parece uma igreja que já está consolidada há anos. Porque quando Deus resolve fazer alguma coisa, Ele faz. Deixa eu dizer uma coisa para você, fica tranquilo, aquilo que Deus prometeu, Ele vai fazer sobre a tua vida. Você crê nisso? Eu quero compartilhar com você algumas coisas, porque a promessa de Deus em Joel 2, que nós lemos, sobre o derramar do Espírito Santo, ela foi acontecer somente
depois de mais ou menos 400 anos do que Deus falou. E eu aprendi algumas coisas nesse tempo, e com esse texto eu quero que você anote, quero compartilhar com você pelo menos 3 chaves nessa noite. Anote isso. Se você crê que tem uma promessa de Deus sobre a tua vida e você quer saber como cumprir essa promessa, como fazer, anote isso. A primeira coisa, o problema nunca está na promessa. Diga isso, o problema nunca está na promessa. Diga assim, o desafio é sempre a espera. Eu falei isso domingo, mas eu quero repetir. Sabe o que fazer enquanto nada acontece? Meu irmão, continue fazendo o que você estava fazendo. A gente ouviu a promessa de Deus diversas vezes, Deus falava com a gente, cara a cara, na Bíblia, com pessoas, com profetas, de todas as formas Ele falava, e sabe o que a gente fez nesse tempo? Continuou fazendo. Eu continuei cuidando da quinta-feira, eu continuei ajudando no que eu podia ajudar, continuei me doando e trabalhando para a igreja local onde eu estava, sabe? Continue fazendo, porque a promessa de Deus ela nunca vai te paralisar, mas a promessa de Deus ela sempre vai te impulsionar a continuar fazendo algo. Sabe, não espere sentado numa rede, mas continue fazendo. Após a crucificação, Jesus aparece algumas vezes aos discípulos. E Ele come com eles. Lá no final do Evangelho de Lucas, Lucas 24, 49, diz assim, ó: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos do poder do alto. O segredo para eles receberem a promessa do Espírito Santo era obedecer aquilo que Jesus estava falando. Sabe, enquanto não vier a segunda fase, respeite a primeira fase e cumpra ela na sua vida. Fala para alguém assim, ó, viva uma fase de cada vez. Fala para ela assim, ó, antes do cumprimento, vem a espera. Talvez você está aqui hoje na fase do cumprimento, como eu, vivendo aquilo que Deus falou, de forma sobrenatural, louca, incrível, mas talvez você está na fase da espera. Cara, viva essa fase da espera, não com insatisfação, não com murmuração, mas debaixo de obediência à palavra de Deus. Deus falou, fiquem até vir do alto. E eles sabem o que fizeram? Permaneceram no lugar onde Jesus mandou. Sabe, permaneça. Olha só, Atos 2, abra sua Bíblia em Atos 2, a gente vai ler bastante agora lá. Eles obedeceram a Jesus, e olha o início do cumprimento da promessa. Capítulo 2, verso 1 diz assim: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Cumprindo a palavra, obediência. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte, encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Quando você obedece à voz de Jesus, a ordem do Mestre, e faz o que Ele está pedindo, você é capacitado não por você mesmo, mas pelo Espírito Santo. Olha o que o texto está dizendo. Havia em Jerusalém judeus tementes a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se este som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois ouvia cada um falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? O dia de Pentecostes, querido, foi isso. Eu quero repetir isso para você. Guarda isso no teu coração. Foi o dia em que Deus trouxe o entendimento sobre os seus discípulos para poder manifestar a palavra dele na língua materna de cada povo. Está escrito. A gente aprendeu muitas vezes errado isso, achou que ali que foi. Não. A manifestação do Espírito nesse dia foi para que os povos entendessem a mensagem do Evangelho. Olha que louco, sabe? Agora presta atenção, olha o que eles disseram. Não são galileus? Perguntando dos homens que estavam cheios do Espírito. Agora todo mundo poliglota, falando uma língua que nunca estudou, de um povo que nunca soube, e falando de uma forma perfeita. E eu entendi o que o Espírito Santo estava dizendo aqui, a mesma coisa que ele falou para a gente nesse tempo, sabe? Galileu era gente pobre, era gente sem instrução, os galileus eram o vilarejo de pescadores da época.
E eles começaram a falar, esses caras são galileus. Você vai ler para frente dizendo assim, acho que eles estão bêbados, que estão aí estranhos. Eles mal sabem falar a língua deles. E eu aprendo uma segunda coisa com isso. Anote isso. Deus não divide a glória dele com ninguém. Ele faz em homens pequenos, homens sem instrução, homens muitas vezes sem muita condição, para dizer assim, ó, a glória é minha. Deus não divide a glória dele com ninguém, querido. Entenda isso. Olha o que diz 2 Coríntios 4:7. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus, e não de nós. E não de nós, sabe? Deus não derramou sobre ricos. Deus não derramou sobre os religiosos da época. Deus não derramou sobre os cultos e os estudados. Ele derramou o seu poder sobre pessoas comuns, simples, os mais improváveis. Aquele que ninguém esperava, nada poderia acontecer, foi sobre eles. Escuta isso, querido, pelo amor de Deus. Deus quer derramar do seu Espírito sobre a tua vida. Deus quer derramar da sua promessa sobre a sua vida. Pare de dizer para Ele, eu não sou capaz, eu não posso, eu não tenho condição, eu não tenho jeito. Entenda isso, é para a glória ser dEle. É vaso de barro mesmo, entenda isso. Você e eu somos vasos de barro para Ele esconder a glória dEle em nós. Você não entendeu. Ele faz isso para todo mundo ficar doido, que fala assim, como que pode? Eu conheci aquela pessoa ali, tantos anos atrás, aquela pessoa não era ninguém, sabe, não sabia fazer nada, e hoje, como está fazendo isso aí? É Deus, meu irmão. A pessoa não sabia fazer uma conta, hoje tem uma empresa, a empresa tem tido sucesso, êxito. Como? É Deus. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para mim e falar assim, mas não é um galileu, não é o filho da fulana lá, da Maria, que jogava bola na rua lá, catarrento. Como está agora vivendo tudo isso? Você vai olhar para você mesmo e falar, não tem como explicar, cara. Não tem como explicar. Sabe por quê? É Deus. Você fala assim, como que aconteceu tudo isso, pastor? Como que a gente está vivendo tudo isso? Como que, sabe, alguns pastores já me ligaram e falam assim, como é que vocês vivem isso aí? Sabe, vem tomar um café comigo, me conta qual que é o segredo de uma igreja acontecer tão rápido. Tudo que eu viro para ele, eu falo assim, sei não. É Deus. Pastor, tem estratégia? Lógico que tem estratégia. A gente tenta fazer o nosso melhor com excelência, é lógico. É feito de pessoas, é lógico. Tem uma série de fatores, mas deixa eu dizer uma coisa, o fator preponderante, o primordial, é Deus. Nós só vivemos o que estamos vivendo porque Deus sonhou esse projeto. Entenda aí sobre a sua vida, se Deus sonhou para você isso aí, fica tranquilo. Quem vai pagar a conta é Ele. Você não vai ter que pagar essa conta. É Deus que sonhou? Deus sonhou essa empresa para você? Deus sonhou esse casamento aí para você, sua família, é um projeto de Deus, quem crê nisso? Deus vai pagar essa conta. Não é você. O problema é que a gente quer fazer a nossa vontade, aí a conta vem para gente. Escuta isso, não tem a ver com os nossos talentos, mas tem a ver com o Senhor que distribui os talentos. Não é porque nós somos bons, mas é porque Ele é bom. Não tem a ver com a nossa capacidade, mas sim com aquele que tem todo o poder e toda a glória. Será que você pode levantar a sua mão e dizer assim, a minha família é de Jesus? Diga assim, tudo que eu tenho, tudo que eu sou, é porque Ele é. Você crê nisso? Então aplauda o nome dEle, querido. Aleluia. Pedro começa a sua primeira mensagem, lá em Joel, usando o texto que a gente leu de Joel 2, 28, mas que está escrito em Atos 2, 39 e 41, você está aberto ainda aí, dizendo, e depois disso, ele está fazendo citação a Joel, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões. E ele termina lá no verso 39 e 41, dizendo, olha só, escute isso, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e a todos os que estão longe, para todos os quantos o Senhor, nosso Deus,
chamar. Olha o 41. Os que aceitaram a mensagem foram batizados. Naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Gente, a primeira mensagem de Pedro. 3.000 almas. Ele não tinha internet. Ele não tinha rede social. Ele não tinha um microfone. Ele simplesmente pregou debaixo da unção do Espírito Santo. E 3.000 pessoas receberam Jesus. Você consegue entender isso? E olha o que ele diz: a promessa é para mim, é para os meus filhos e a todos que o Senhor chamar. Você pode levantar sua mão, dizer assim: essa promessa é para mim. Não, mais forte, diga: essa promessa é para mim, para os meus filhos e a todos que o Senhor chamar. Quem ainda crê aqui num transbordar de Deus na sua vida, diga eu, amém? Ah, querido, você precisa crer nisso. A promessa do Senhor está sobre a tua vida. A promessa do Senhor está sobre a tua família. A promessa está sobre aqueles que o Senhor colocou à sua volta. Há uma promessa, amém? Número 3, anote isso. Eu e você precisamos entender uma coisa, que Deus, Ele é um Deus de gerações. Diga isso: Deus é Deus de gerações. Por isso que a Bíblia fala Deus de Abraão, não é? Deus de quem mais? De quem mais? Podia continuar, de Moisés, de Eliezer, de Reabias, toda a geração, e continuar falando, porque Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que faz as coisas de geração a geração. Você quer saber se uma promessa que você tem orado por ela é de Deus para a sua vida? Quem quer descobrir? Quem quer descobrir isso hoje? Vou dar uma dica aqui fantástica para você. Quer saber? Descubra se essa promessa ela é geracional. Ou seja, tudo que Deus faz é maior do que a gente. Quer saber se é de Deus? De verdade, vontade plena dele para a tua vida, vai ser muito maior do que você. Mas muito maior. Se for feito na sua mão, não é algo de Deus, porque Deus é grande, Deus é poderoso, Deus é insondável. Então, se Deus faz algo, é porque a nossa capacidade não alcança aquilo que Ele quer fazer. Anote isso. Quer saber? Que as pessoas chegam para a gente e perguntam: ah, pastor, como é que eu sei se é de Deus? Como é que faz? Eu falo para a pessoa assim: quer saber se é vontade plena de Deus para a sua vida? É muito maior do que você. Ah, pastor, mas essa moça, será que ela é de Deus para a minha vida? Eu falo assim: olha para o sujeito. Se o cara for derrubado, a mulher não, eu falo: deve ser de Deus, porque é muito mais que você merece, filho. É graça, é favor, é muita coisa envolvida. Mas pensa comigo. Quem está solteiro aí? Levanta a mão, essa é a oportunidade. Levanta a mão. Levanta a mão, balança, não. Faz alguma coisa. Para que Deus vai te dar alguém? Pensa comigo. Para te puxar para baixo? Cara, Deus tem para você é maior. E garoto, Deus quer te dar uma garota para quê? Para que seja uma mulher de Deus na sua vida. Para que venha com kit promessa, igual a minha, assim, um negócio, sabe? Algo maior, algo que você não imagina. Talvez você só quer uma mulherzinha para dar rolê e tal, não sei o quê. Deus não quer isso não para a tua vida, Ele quer isso e muito mais. Ele quer te dar uma mulher, uma auxiliadora, fiel, que vai cuidar dos seus filhos de uma forma que você vai falar: uau, essa é a mulher que eu nunca nem consegui sonhar com ela, mas é isso que Deus vai dar para você. Você está querendo só casar, minha irmã? Ah, qualquer cara serve aí, já estou desesperado. Adeus, apresta-te. Já pulou do salmo. Deus quer te dar um homem, um sacerdote, sabe? Um cara corajoso, um cara macho, cabra macho. Quer dar um cara para você assim, que você fala: nossa, eu nem pedi tudo isso, mas quer saber se é de Deus? É muito maior do que você sonha. A palavra diz: meus pensamentos são muito maiores do que os seus. Ah, querido, Deus é um Deus insondável. Entenda isso. Toda promessa que Deus dá, ou ela está começando em você e vai ser concluída nas demais gerações, ou ela simplesmente está passando por você.
Como assim? Não entendi. Ou Deus começou algo no teu pai, na tua mãe, que está passando por você e vai seguir os teus filhos. Quem recebe isso? Ou você fala, pastor, meu pai não servia a Deus, não tem nada a ver, minha família... Nossa, uma história terrível, minha família. Então você está no segundo lote. Deus está começando algo em você para alcançar os teus filhos, os teus netos, os teus bisnetos, os teus tataranetos, por aí vai, irmão. Tudo que Deus faz é maior do que a gente, sabe? Chega de ser uma geração egoísta que quer viver as coisas só para si mesmo. Deus é o meu umbigo, é o meu não sei o que, não. Deus quer fazer um negócio para você e para os seus filhos. A gente não está aqui construindo uma igreja para a nossa geração, querido. A gente está aqui construindo um projeto para as gerações. Mas Jesus está voltando, ok, nós cremos nisso, nós oramos por isso, nós trabalhamos por isso, mas nós vamos fazer para gerações. Porque eu não sei quando ele vai voltar, você sabe? Não sei. Então a gente vai trabalhar para que os nossos filhos sejam impactados por essa cultura do reino, para que meu filho cresça, case e os filhos dele sejam impactados por isso, sabe? Porque até Jesus voltar, o evangelho esteja sólido e firme para as próximas gerações. Tudo que Deus faz não é para essa geração. Eu não me contento em morrer daqui, sei lá quantos anos, e achar que o projeto que Ele fez na minha vida vai morrer em mim, querido. O que Ele começou em mim tem que ir muito mais longe. Começa a sonhar grande, começa a pensar grande. Deus quer fazer isso na sua família, você crê nisso? Deus quer fazer isso na sua posteridade, na sua geração, você crê nisso? Ei? Para isso a gente precisa pensar em duas coisas. Primeiro, a valorizar a geração anterior. Valorizar a geração anterior. Então hoje, eu só posso estar aqui, eu só pude começar esse projeto porque meus pais quebraram muito mato, como dizerem. Sabe, carpinaram muito terreno, tiraram as pedras, deixou prontinho. Pastor, por que vai rápido assim? São Bernardo demorou muito. Eu vou te dizer, porque é simples. Hoje eu posso subir nos ombros do meu pai e enxergar um horizonte muito mais longe em cima daquilo que ele construiu a vida inteira. Sabe, aprenda a valorizar a geração anterior. Aprenda a valorizar o que seus pais fizeram, o que seus avós fizeram. Talvez o que eles fizeram, você fala assim, eu jamais faria isso com os meus filhos, mas era isso que eles tinham. E eles fizeram com toda a dedicação, com toda a excelência que eles tinham. Às vezes eu paro para analisar como foi a minha geração passada. Sabe, meu avô veio uma história doida, corrido lá de Minas. Até hoje a gente sabe o que aconteceu, querido. Ele tentou educar meu pai e os meus tios do melhor jeito. E o melhor jeito era, fez besteira, pega o cabo de vassoura e vlau! Era o jeito que ele tinha, irmão. Talvez porque ele foi educado, amarrado em algum lugar, sei lá como é que foi a educação dele. Porque a gente dá o que a gente recebe. Mas eu aprendi, aprenda a valorizar o que fizeram por você até aqui. Pode não ter sido o que você queria, mas foi o suficiente para te trazer até aqui. Você não morreu não, você está aqui, vivinho, forte. O que não mata, a gente aprendeu que engorda. Amém? É ou não é, gente? Primeiro ponto, diga assim, eu preciso valorizar o passado. Por pior que foi, querido. Por pior que foi. Meus pais não me ensinaram no evangelho e tarará, mas eles te trouxeram até aqui, entenda isso. Nossa, eu queria ter tido um pai como o teu, assim, pastor e tal. Eu vou te falar, cada caso tem um desafio. A gente que é filho de pastor, olhe para cá, escute isso. A gente foi jogado a vida inteira como pastorzinho, porque acha que a gente porque é filho de pastor, tem que ser pastorzinho. E filho de pastor é pecadorzinho. É, não, irmão? Mas o irmão aponta lá vai filho do pastor. Veio dar o exemplo, como é que tem 12 anos? Que exemplo, irmão? É criança. Presta atenção nisso. Eu não posso jogar aquilo que Deus colocou em mim em cima dos meus filhos. Ele tem que ser o que ele quer ser. Ele tem que ser o que Deus tem para ele. Você entende isso? Então às vezes você fala, eu queria ter sido... Você não nasceu na família errada. Você nasceu no lugar certo. E aquilo que formou você, te trouxe até aqui, foi a sua história. Valorize
a tua história, querido, e comece a escrever uma nova história a partir de hoje. Se Deus é um Deus geracional, então eu preciso valorizar o passado, eu preciso fazer aquilo que Ele mandou fazer no presente, amém? E eu preciso abençoar a próxima geração.